Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Rian e você está no Fora da Área. E hoje nós vamos falar sobre os jogos da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, sem mais enrolação, bora! Começando pelo jogo de sábado, Fortaleza recebeu vitória na Arena Castelão. Ambos os times estão brigando lá na zona do rebaixamento, então por isso eu pensei até que ia ser um jogo mais ou menos. Foi um jogo até interessante de assistir, movimentado. Na tela a escalação do Fortaleza, com destaque para a estreia do técnico Martim Palermo, que também trouxe de volta Daverson, que tinha sido afastado pelo ex-técnico Renato Paiva. Na tela agora a escalação do Vitória, com destaque que eu não sabia que estava no time, Romarinho, ex-Corinthians, ex-Al Ittihad. O primeiro lance perigoso foi do Vitória, um chute do Renato Kaiser aos 6 minutos. E 4 minutos depois, o primeiro lance perigoso do Fortaleza, um cruzamento do Bruno Pacheco, onde chega no Mancuso, que ele pega de voleio e a bola bate em cima do zagueiro Ramon. Se não batesse no zagueiro, com certeza era a caixa, porque ele pegou muito bem na bola. Lá ele. Os goleiros mal estavam trabalhando nesse jogo, tanto que a primeira defesa foi aos 24 minutos, um chute de perna esquerda do Eric, defesa do João Ricardo. E o primeiro escanteio do jogo foi pro Fortaleza aos 29, quando que um minuto depois sai o gol do Fortaleza, um lance até engraçado. O Mancuso rouba a bola, coloca na frente, Breno Lopes rouba a bola do seu próprio companheiro, Mancuso, que ficou full putaço, mas ficou feliz 2 segundos depois porque nessa bola roubada o Bruno Lopes ajeitou e mandou pro gol. Gol do Fortaleza. E depois do gol não aconteceu mais nenhum lance interessante, tanto que agora vocês estão vendo as finalizações, foram poucas. E no segundo tempo, já aos 2 minutos, o segundo gol do Fortaleza. Bruno Pacheco simplesmente pega a bola e vai avançando, avançando e avançando. E ninguém parou ele. Já que ninguém parou, ele chutou e gol. E aos 3 minutos, o lance mais caótico do jogo. Escanteio pro Fortaleza, cabeçada do Bruno Pacheco e defesaça do goleiro Lucas Arcanjo. A defesa do Vitória afasta, mas mesmo assim o Fortaleza avança e consegue mais 2 chutes para mais 2 defesas do goleiro Lucas Arcanjo. Se no primeiro tempo eu reclamei que os goleiros não trabalharam, no começo já começaram a trabalhar bastante. E lá pelos 15 minutos, a primeira parada de substituição do Vitória, que entrou o Mateuzinho, ele que deu uma melhorada no time do Vitória, só que eles continuavam não dando perigo para o Fortaleza. Depois daí só aconteceu alguns lances perigosos para o Fortaleza, como uma tentativa de voleio do Lucas Crispim, um chute do Marinho e a entrada do Romarinho aos 31 minutos. E aí sim o primeiro grande lance do Vitória no segundo tempo, aos 48 já nos acréscimos, uma cabeçada de Renzo Lopes que acerta o travessão. Agora na tela vocês estão vendo as estatísticas finais do jogo. E para mim o melhor em jogo foi Bruno Pacheco. Teve aquele cruzamento pro quase gol do Mancuso, o gol e também a cabeçada da defesa do Lucas Arcanjo. Então para mim ele é o melhor em campo. Passando agora para Palmeiras e Inter. Palmeiras que recebeu o Internacional no Allianz Parque. Aí na tela a escalação do time, com destaque para a estreia de Andreas Pereira, ídolo da torcida do Palmeiras. E agora na tela a escalação do Internacional, onde o destaque eu falo um pouquinho mais lá na frente. E o jogo mal tinha começado e aos 3 minutos já sai gol do Palmeiras. Vitor Roque com assistência de Felipe Anderson. Gol esse que aumentou os números negativos da defesa do Inter. Eles levaram gol nas últimas 12 partidas. E o Palmeiras empilhando chances, chute de Felipe Anderson, chute de Vitor Roque, chute de Flaco Lopes. A defesa do Inter estava muito mal nesse jogo. Tanto que aos 23 minutos, Flaco Lopes vai carregando a bola, ele dá uma cavadinha por cima da defesa que chega até Facundo Torres, que cruza para Vitor Roque que estava sozinho na área, que só empurrou para dentro do gol. 5 minutos depois sai o terceiro gol do Palmeiras, um chute de Felipe Anderson, onde o goleiro Rocher espalma a bola no pé do Lucas Evangelista que só empurra para dentro do gol. Falha do goleiro. E para vocês terem noção o quanto a defesa do Internacional estava mal, os comentaristas disseram que o Internacional estava convidando o Palmeiras para atacar e o Palmeiras simplesmente estava colocando a melhor roupa para atacar. E aos 42 minutos, um lançamento para a área, Gustavo Gomes ajeita a bola para Vitor Roque que só empurra para dentro do gol, gerando inclusive esse momento onde Vitor Roque não estava entendendo o que estava acontecendo. Inclusive com esse gol ele decretou o pior primeiro tempo do Internacional na temporada. Inclusive esse grande momento o Roger Machado parecia o Renato Gaúcho no 5-0 do Grêmio contra o Flamengo. E aí na tela os números de finalização do primeiro tempo. Como vocês podem ver, o Palmeiras atacou mais do que o Inter e o Inter quase não fez nada. E lembra que eu ia falar do destaque do Inter? Então aqui está ele, Raikkonen. O Roger Machado simplesmente colocou um moleque de 17 anos para resolver o jogo. E por que eu tô falando sobre esse garoto? Cara, o melhor nome de todos, impossível.
E o Inter continuava sem atacar o Palmeiras, tanto que o repórter na beira do campo deu a informação de que o Everton estava dando uns piquezinhos e se alongando no campo, e já que o Internacional não atacava. E aos 26 minutos sai o gol do Inter. O Raikkonen ganhou uma bola lá no meio campo que lançou pro Carboneiro. O Carboneiro foi carregando até chegar na área e chutar. Gol do Inter. Lá na tela vocês estão vendo as estatísticas finais do jogo, onde mostra que o Palmeiras foi muito superior ao Inter. E também essa estatística de momento de ataque do SofaScore, onde mostra claramente que o Palmeiras dominou o jogo inteiro. E o craque do jogo não tinha como ser outro. Vitor Roque, 3 gols e essa icônica foto. Cara, com todo respeito, o pior jogo da rodada. Aí na tela a escalação do Fluminense e agora a escalação do Corinthians, com destaque para a volta de Yuri Alberto. Aí na tela vocês estão vendo o número de finalizações do jogo. O primeiro chute foi do Ganso aos 22, só que ela bateu na defesa e voltou. Não foi um chute tão perigoso assim. E a primeira defesa do jogo foi aos 31 minutos. O Ganso levantou a bola para a área e o Cano cabeceia fraco nas mãos do Hugo Souza. E no segundo tempo o Fluminense fica melhor no jogo, tanto que eles têm uma finalização, o Hugo Souza trabalha mais. Só que no futebol não ganha quem tem mais posse de bola e nem finalização, e sim bola na rede, coisa que o Corinthians fez. Numa falta pela esquerda, o Mateuzinho aparentemente levanta a bola para a área, só que ninguém desvia nela. E o que acontece? A bola vai direto pro gol. E só por esse gol, o Mateuzinho é o craque da partida. Passando agora para os jogos de domingo, o São Paulo recebeu o Botafogo no Morumbi. São Paulo que entrou com um time meio misto pensando no jogo contra a LDU no meio da semana pela Libertadores. No banco do São Paulo com destaque para Maílson, Rigoni e Rafael Tolói, que começou como titular. E no Botafogo o destaque estava no banco de reservas, Cuiabano, que tinha ido para o Nottingham Forest e voltou emprestado para o Botafogo. E já aos 6 minutos, gol do São Paulo, cruzamento pela esquerda de Enzo Dias que vai direto para Dineno, que desvia por debaixo das pernas do goleiro. Dineno inclusive se emocionou muito na hora do gol, pois ele não marcava um gol desde 19 de agosto do ano passado, antes de sofrer uma lesão jogando pelo Cruzeiro. E quero destacar também a defesa do São Paulo, pois não deixou o Botafogo passar nenhuma vez. Como vocês podem ver na tela agora, as finalizações do Botafogo, 0 em todas. Aí na tela agora as estatísticas de defesa do SofaScore do primeiro tempo do jogo. Já no segundo tempo o Botafogo deu uma melhorada, mas o São Paulo continuava melhor, tanto que continuava desarmando e chegando mais no gol. E aí na tela os números finais em quesito da defesa para mostrar como o São Paulo foi muito melhor que o Botafogo no quesito defesa. E aí os números finais do jogo. E o craque do jogo, Dineno, por causa do gol, que também foi substituído no segundo tempo, talvez o Crespo esteja pensando em usar ele como titular no jogo da Libertadores. Quero destacar também Rodriguinho, que também fez uma ótima partida. Passando agora para o último jogo de domingo, Vasco contra o Ceará. Aí na tela o time do Vasco e aí na tela o time do Ceará, que inclusive eu achei a foto mais bonita de escalação de toda a rodada. Vasco que começou melhor o jogo e aos 11 minutos Coutinho sofre uma falta, ele mesmo pega para bater e quando eu olhei ele posicionando, lembrei do auge dele no Liverpool e falei, vai ser gol, dito e feito. Só que 4 minutos depois o Ceará vai pro ataque e com falha da defesa do Vasco sai o gol de Galeano pro Ceará. E aí começa o segundo tempo, o Vasco melhor atacando mais e aos 26 minutos Rodriguinho, que só ficou 8 minutos em campo, foi expulso e deixou o Ceará com 1 a menos. E o Vasco com 1 a mais pressionou, atacou mais e aos 34 com um passe de Andreas Gomes, gol do Cuesta. Andreas Gomes que inclusive entrou muito bem no jogo. E o técnico do Ceará, Léo Condé, que em vez de retrancar o time para não levar mais gol do Vasco, ele simplesmente fez o contrário, colocou mais atacantes para tentar um empate, que inclusive deu certo. Contra-ataque do Ceará e mais uma vez a defesa do Vasco falhando e gol do Pedro Henrique. Pedro Henrique que inclusive entrou numa dessas substituições de Léo Condé para tentar empatar o jogo. E agora na tela os números finais do jogo. E o melhor da partida eu vou colocar como o Pedro Henrique por ter feito esse gol do empate, mas também poderia ser pro Léo Condé por ter feito essas alterações e ter empatado o jogo. E também destacar os outros jogos da rodada. Grêmio e Mirassol. Mirassol ganhou de 1 a 0, gol de Alisson. Bragantino e Sport que empataram em 1 a 1, gol de pênalti de Eduardo Sacha e no finalzinho do jogo Derek Lacerda empatando para o Sport. Atlético Mineiro e Santos também empataram em 1 a 1 com gol de Igor Gomes e com gol de Tiquinho Soares quase no final do jogo.
Esse jogo, inclusive, teve um lance feio. O goleiro Gabriel Brazão recebeu uma joelhada do Igor Gomes acidentalmente e ficou com um galo na cabeça. Ele ainda continuou em campo, tanto que o gol do Atlético Mineiro saiu com ele em campo e mais tarde ele teve que ser substituído e sair de ambulância do jogo. Também teve Juventude e Flamengo. Esse jogo eu assisti um pouco do primeiro tempo e dava pra ver que o Flamengo estava muito melhor em campo. Inclusive sai um gol do Arrascaeta com um cruzamento de Saul e no segundo tempo gol de Emerson Royal. E por último, Bahia e Cruzeiro. Bahia que abriu o placar com Jean Lucas, mas levou a virada do Cruzeiro com gols de Sinisterra e Gabigol. E só de curiosidade, para quem gosta de Cartola, Vitor Roque foi o maior pontuador do Cartola. E assim ficou a tabela depois do final dessa rodada. Flamengo ainda em primeiro, Cruzeiro subiu para a segunda posição. O Mirassol entrou na zona direta para a Libertadores e o São Paulo vence e não sai da sétima posição. Corinthians que também deu uma boa subida na tabela. É isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva, deixe o seu like e comente. Valeu!